Bom dia a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Henry, sou gerente de produtos aqui na Delta Cable, responsável pelas linhas da Zyxel. A Delta é uma distribuidora de produtos para segurança e data center de conectividade de produtos para provedores de internet. Particularmente, estou bastante animado por esse encontro. A Delta Cable tem uma equipe técnica pronta para atender dúvidas e ajudar integradores e instaladores com insights de projeto. Sempre acompanhamos bem de perto o desenvolvimento e gostaríamos sempre de aproximar nossos clientes dos nossos fabricantes. Então, ter esses dois gigantes aí, a Zyxel, da parte de ativos de rede e também entregam soluções de NAS e discos aí com o pessoal da Seagate. Discutindo os cenários hoje será bem produtivo, tanto para a Delta quanto para nossos integradores, parceiros e clientes em geral. Devido ao nosso momento atual aí, alguns de nós estamos em casa, tá? Então eu vou pedir a compreensão de todos caso o microfone falhe ou a própria conexão. Mas estamos aqui para um monte de gente que gosta muito de falar, tá? Então, se o microfone falhar, tenha certeza que outros já vão pular para pegar a vez. Bom, vamos lá, vamos às apresentações. Eu estou aqui com o Diogo Nakazawa, né, da Zyxel. Bom dia. Só ver se o meu microfone está ok aí, vocês estão conseguindo escutar bem? Aqui acho que está tranquilo, viu, Tá Diogo? tranquilo? Bom, eu sou o Diogo Nakazawa, sou gerente de produtos aqui da Zyxel Brasil. Vou apresentar um pouco do nosso portfólio aí, mais focado na parte de NAS. Isso. Bom, e também vamos ter a participação aí do Oswaldo, tá? Da Seagate. Oswaldo? Opa, perdão. Bom dia, bom dia. Me ouvem? Tranquilo. Legal, Opa, tá tudo legal. certo aqui. Ótimo, beleza. Bora lá então, Diogo. Bom, pode começar aí, Diogo. Vou passar a palavrinha aí para você. Não, perfeito. Então, eu vou começar falando um pouquinho da Zyxel, para quem não conhece. Entro no portfólio dos modelos de NAS que comercializamos aqui. Depois eu passo a palavra aí para o Oswaldo, que ele vai detalhar melhor os HDs aí para esse tipo de equipamento, tá? Então, falando aqui um pouco da Zyxel Global, então a Zyxel é uma empresa taiwanesa, nossa matriz fica em Taiwan. Hoje o nosso maior mercado é na Europa, onde a gente é líder no mercado de segurança, principalmente de equipamentos como Firewall UTM. A Zyxel já vai para 31 anos de atuação no mercado global. Agora, em agosto, a Zyxel faz 31 anos. Então, a gente está com mais de 1.500 colaboradores aí espalhados pelo mundo, né? São mais de 700 mil empresas aí que já trabalham com equipamentos da Zyxel. Mais de 150 países aí, são mais de 100 milhões de dispositivos vendidos ao todo, né? A Zyxel faz uma receita média aí de quase 500 milhões de dólares no ano, né? O nosso cenário aqui no Brasil, a gente tem 6 anos de atuação no mercado brasileiro. Hoje temos um escritório físico no Itaim Bibi, que é onde eu trabalho, em São Paulo, né, com 25 colaboradores. A gente fica a parte de pré e pós-venda, né? Então, nosso suporte ele é tudo em português, local mesmo, da própria Zyxel. Então, você pode fazer contato via telefone ou via e-mail, e isso vai virar um ticket para você fazer o acompanhamento, né? Tanto de suporte como RMA. O RMA que é direto também com a Zyxel, para qualquer defeito de fábrica, alguma coisa desse tipo, a gente faz a troca
diretamente para o cliente, né? A gente mantém o estoque no Brasil, um estoque que fica no Espírito Santo, para abastecer aí, no caso, a Delta Cable como distribuidor, né? Então, todos os nossos produtos, equipamentos aí do portfólio, vocês compram direto com a Delta Cable, eles têm o estoque, a pronta entrega aí de equipamentos da Zyxel, e a Zyxel mantém esse estoque no Espírito Santo para abastecer esse estoque da Delta Cable, né? A gente mantém 2% desse estoque em São Paulo, somente para atender diretamente o RMA, para agilidade no RMA e esse tipo de transação aí. Entrando já em algumas vantagens aí, alguns motivos para ter um equipamento como um NAS. Seria um equipamento para você armazenar informações, backups, né? Então, quais são as vantagens aí de você ter um equipamento como esse? Primeiramente, você consegue fazer backups de máquinas Windows, né? Então, tem alguns aplicativos gratuitos que você pode utilizar para fazer backup dessas máquinas e armazenar no NAS, né? De máquinas macOS também, você pode fazer o backup pela Time Machine direto do macOS, e esse backup você pode armazenar tudo em um NAS, por exemplo, né? Nesse NAS da Zyxel, você tem 2 aplicativos aí, o Zyxel Z Cloud, que é uma nuvem onde você pode armazenar e compartilhar arquivos, e o Zyxel Drive, que é um aplicativo para celular. Você consegue acessar esse NAS também, visualizar tudo e configurar tudo pelo aplicativo também. Uma outra vantagem também é fazer o compartilhamento desses arquivos com um outro aplicativo na nuvem, por exemplo. Você pode jogar, sincronizar com o Google Drive, Dropbox, né? Outros aplicativos de backup em nuvem. O compartilhamento do NAS também, você pode criar um mapeamento na rede para os funcionários aí, usuários, salvarem documentos ou outros tipos de arquivos na rede, em um mapeamento físico mesmo. Você pode compartilhar arquivos aí com outros tipos de aplicativos também no iCloud. Quando você coloca na nuvem, você pode pegar esse link e disponibilizar aí com outras pessoas ou compartilhar em outros tipos de aplicativos aí. Você consegue, com esse link, também liberar ou bloquear alguns tipos de usuários, né? Você pode criar grupos específicos de usuários com permissionamentos a terem esse tipo de acesso, né? E você consegue criar um hostname, aí, no caso, um link personalizado no zCloud, para você passar para quem você quer que tem acesso a uma pasta específica que você tenha criado dentro do NAS, né? Então, você pode criar nomes específicos e compartilhar esse link para as pessoas acessarem direto um documento que você salvou lá, ou para a pessoa mesmo salvar os documentos lá ou compartilhar esse tipo de informação, né? Então, pelo Zyxel Drive, você tem o aplicativo do celular, que você consegue acessar tudo isso, compartilhar, configurar direto do aplicativo, né? Você não precisa estar necessariamente em uma máquina, um notebook para fazer esse tipo de acesso, né? Então, você pode fazer streamings de vídeos também via celular ou via TV aí.
para quem quiser usar o NAS de forma mais pessoal, aí, mais residencial. Ele tem DLNA também, né? Se você salvar vídeos, ele consegue compartilhar diretamente na TV ou sincronizar com Chromecast, ou da Apple, né? Qualquer um desses aí ele consegue sincronizar com ele e compartilhar vídeos que você salva diretamente no NAS, né? Nós temos 2 modelos de NAS que comercializamos aqui no Brasil. Esse é o primeiro modelo, o NAS 326. Esse é o NAS mais simples que nós temos, que ele tem 2 BIOS, então ele suporta 2 HDs, no caso. Então, o suporte máximo do tamanho do HD dele é de 12 terabytes. A partir dos HDs aí o Oswaldo vai falar na sequência, mas eles são... Você consegue fazer RAID 1, no caso desse modelo que suportam 2 HDs, né? E a velocidade de gravação, de escrita e de leitura é de 105 megabytes por segundo, tanto para leitura quanto para gravação, isso em RAID 1, né? Então, você consegue ter uma segurança um pouco maior também com esse tipo de... fazendo RAID aí no NAS, né? Ele tem aqui mostrando a foto da parte traseira do equipamento. Ele tem uma porta Ethernet Giga para você ligar ele na rede, e tem 2 USBs 3.0 aí para, se você quiser ligar um HD externo, alguma coisa aí para copiar mais rápido, você pode ligar isso na USB 3.0 aí no caso. Você pode acessar o NAS via browser, né? Então, do computador, se você acessar ele via browser, você consegue ver com partes gráficas, né? Fazer toda a configuração dele, o compartilhamento e os acessos dele via browser no notebook ou no computador, quando você estiver na rede, né? E também o aplicativo de celular, que é o iDrive, você consegue compartilhar as pastas, fazer permissionamento também de quem pode acessar que tipo de pasta, que tipo de arquivos, né? E deixar agendado alguns backups também, fazer esse tipo de configuração direto do celular. Então, não necessariamente você precisa estar na rede para conseguir acessar o NAS ou fazer algum tipo de configuração ou compartilhar um arquivo, né? Aqui, o outro modelo de NAS que a gente comercializa é o NAS 540. Esse daqui já é o NAS que tem 4 BIOS, então ele suporta 4 HDs aqui. O tamanho máximo de cada HD é de 12 teras. Então aqui já é um equipamento que consegue fazer RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, né? Aqui a performance dele em RAID 5, que é o mais utilizado aí, ele tem 140 megabytes por segundo de leitura e 77 de escrita. É um equipamento que também tem USB 3.0, ele tem uma frontal aqui e 2 traseiras, e ele tem um slot para cartão SD também. Se você quiser colocar um cartão SD e fazer backup ou copiar alguma coisa dele, ele também tem esse suporte aí. Mostrando aqui o equipamento na parte traseira dele, você percebe que ele tem 2 links, 2 portas LAN Giga, né? Essas portas você pode configurar em Link Aggregation, ou seja, você pode somar essas 2 portas, né? Se você ligar 2 cabos de rede para fazer uma comunicação com a rede aí em 2 gigas, né? Então isso acelera aí
agiliza o acesso ao equipamento também, né? E as portas USB 3.0 também. Então, esse é um equipamento que a Zyxel dá 3 anos de garantia. O suporte é todo direto com a Zyxel, né, em português, tanto por telefone como por ticket, por chamados, né? E o RMA também é direto com a Zyxel. Então, você falou com o suporte, se o técnico identificou que é um problema realmente do equipamento, a gente envia um equipamento para você, depois se devolve esse que estiver com problema, né? E o estoque fica todo aqui, né? Você pode consultar aí os valores com a Delta Cable desses equipamentos que nós temos a pronta entrega, né? Aí as principais verticais de negócios que indicamos para esse tipo de equipamento. Então, assim, além de ser um equipamento que pode ser utilizado na parte residencial, né, para casa mesmo, armazenar fotos, vídeos, imagens, ele pode ser usado aí em alguns pequenos escritórios de advocacia, jurídico, onde você quer armazenar, salvar backups dos seus documentos, arquivos, servidor de arquivo, por exemplo, e aí você pode deixar esse NAS em um outro local, por exemplo, na casa do diretor, do dono, ou no data center, em algum lugar, e você direcionar o backup do seu servidor de arquivos ou dos seus documentos para esse NAS e deixar salvo aí, fazer um backup em um outro local físico, né? Da mesma forma, você pode fazer aí em clínicas ou em pequenas empresas, né? Em projetos de CFTV também, você pode armazenar aí essas imagens em um outro lugar, não só no DVR, né? Você pode replicar para o NAS, salvar ele também em um outro local, né? Então, aqui, assim, para você ter o melhor desempenho desses equipamentos, você tem que estar utilizando um HD adequado também. E os testes que a nossa equipe de suporte fez aí em laboratório, né? Os HDs da Seagate, essa linha Aerowolf, que é própria para a NASA, ele tem um desempenho bem melhor no equipamento, tanto na leitura quanto na escrita. Então, é o que a gente indica para utilizar junto com o nosso NAS, seria esse HD, que é o que o Oswaldo vai falar aí na sequência, né? E para finalizar aqui, eu vou deixar os meus contatos e aproveitando para falar que todo mundo que está assistindo esse webinar vai receber por e-mail um voucher da Zyxel com 5% de desconto na compra de qualquer um desses 2 modelos de NAS com a Delta Cable. Então, a gente tem o cadastro aqui por e-mail de quem assistiu, né? A gente vai disponibilizar esse voucher e a compra precisa ser dentro desse mês, tá? Então, quem comprar o NAS até o final do mês ganha um voucher de 5% de desconto aí na compra com a Delta Cable, tá? Então, fica meus contatos aí de e-mail, celular, quem quiser me mandar mensagem pelo WhatsApp ou qualquer coisa desse tipo, mais dúvidas, material, eu consigo ajudar a disponibilizar isso para vocês, tá? Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Oswaldo, que ele vai falar para vocês agora as vantagens, os benefícios dos HDs para NAS da Seagate aí, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Vamos passar a palavrinha aí pro Oswaldo aí, Oswaldo. Opa! Estou brigando aqui com a interface do GoToMeeting, mas bora lá. Vocês me ouvem? Vocês veem minha tela direitinho aí? Tá tranquilo aqui, eu estou visualizando, sim. Ok, deixa eu só tentar passar para lá. Acho que só não está no modo de apresentação ainda, Exato, né? Mas ele exato. já está... Ele não me deixa, por alguma razão, colocar aqui no modo de apresentação.
2 monitores? Não, eu estou com um só. São só umas 30 coisas abertas simultaneamente, mas é uma única tela, tá bem? Mas bora lá, eu acredito que dá para o pessoal ver, né, o que é mais crítico aí da mensagem. Então, bora lá. Se houver alguma dificuldade, pessoal que nos assiste, manifestem-se, por favor. Tá bem? Então, o que é mais crítico aí, o que é mais importante? A Seagate tem discos para diversos tipos de aplicações, tá? Eu tenho certeza que, se não todos, a esmagadora maioria do pessoal que nos assiste aqui nesse momento sabe que a Seagate tem um portfólio grande de discos, né, que vão desde os HDs para o PC convencional, tá, para o PC desktop, passando por HDs específicos para notebook, HDs absolutamente especializados para storages, para servidores, para aplicações de segurança eletrônica, né, para máquina gamer, para o entusiasta, para o workstation, o profissional que vai lidar com edição de vídeo e tantas outras aplicações. Então, Seagate tem um leque enorme de opções. Tá? A Seagate é uma empresa de 40 anos, então há 4 décadas ela vem refinando, aprimorando, melhorando os HDs. Tá? Muita gente talvez não se dê conta, mas o HD que você compra hoje é bem diferente do HD que você comprava há 4, 5 anos atrás. Tá? Uma série de características no HD evoluem ao longo do tempo. Né? Muitas vezes o pessoal... Deixa eu até ver o seguinte aqui, ó. Tenho a possibilidade de abrir a câmera? Tenho. Então tá lá, o Oswaldo com a cara amassada dele. Mas, moçada, por que eu abri a câmera aqui para vocês? Só para sinalizar o seguinte, ó. Quando a gente olha lá para dentro do HD, eu tenho certeza que muitos dos participantes aqui já tiveram a oportunidade de ver um HD aberto, não é? Lá Oswaldo, dentro a câmera não está aparecendo. Ah, não. Para mim ela aparece aqui, cara. Aqui também não está aparecendo, viu, Oswaldo? Não tá Ah, que aparecendo. pena. Perdão? Não está. Pra mim tá aparecendo, pra mim tá. Tem que pegar o usuário, Oswaldo. Você tá com o HD na mão. Isso. Bom, ela aparece para mim aqui, a imagem da câmera, numa janelinha menor, onde eu vejo ali os nomes de parte dos participantes. Lá eu estou vendo a câmera. Mas não Bem? está aparecendo, não. Bom, bora lá. De qualquer maneira, deixa eu continuar com o discurso aqui então. Quando você olha lá para dentro do HD, tá? Dentro do disco rígido, seja ele qual for, existe um motor ali que faz os discos girarem. Tá? Eu tenho toda uma eletrônica, tenho uma série de componentes eletromecânicos, tá? Tenho buffer ou cache. Bom, tenho uma série de componentes que mudam ao longo do tempo. Tá? Os componentes mudam, vão sendo aprimorados, melhorados. A Seagate vai introduzindo novas tecnologias, novos materiais, novas ligas metálicas, compostos químicos. Tá? Tudo no disco vai sendo aprimorado. Então, qual era o ponto aqui? Que o HD que se compra hoje não é exatamente igual ao HD que se comprava 4, 5 anos atrás. Tá? Então, os discos vão evoluindo. Menor consumo de energia, melhor performance, suporte a novos recursos, novas possibilidades. Né? Os discos vão ficando mais robustos, mais confiáveis, a probabilidade de falha dos discos mecânicos vai caindo ao longo do tempo por conta desses aprimoramentos, desses refinamentos, tá bem? Então é importante. Então, Seagate tem um leque enorme de opções, HDs seguem evoluindo, os HDs de hoje não são iguais os HDs de uns poucos anos atrás. Fala-se muito de SSDs, não é verdade? Pô, Oswaldo, mas a gente sabe que o caminho é o SSD. Sim, todos sabemos. A Seagate sabe que o caminho são os SSDs e a Seagate tem SSDs. Tá? A Seagate também é um desenvolvedor e um fabricante de SSDs. Então, hoje ela tem SSDs para PC, para notebook, para servidores, para storages, tá? Para sistemas de grande porte e por aí vai. Então, Seagate sabe muito bem tudo o que está acontecendo, mais do que a maioria de nós aqui, tudo o que está acontecendo e que vai acontecer ao longo dos próximos anos na indústria de armazenamento como um todo, tá bem? Deixa eu só fechar isso aqui. Na indústria de armazenamento como um todo. Então, os produtos seguem
avançando. Quando nós falamos do HD específico da Seagate para uso em, ouve bem essa, pessoal, presta muita atenção. Quando nós falamos do HD da Seagate específico para construção de servidores de pequeno e médio porte ou para uso em equipamentos NAS, esse HD é o Iron Wolf, tá bem? É esse que tem esse símbolo do lobo aqui, a comunicação é sempre esse lobo, Iron Wolf, tá bem? E aí essa linha é dividida em dois produtos, são duas subfamílias, digamos assim. Eu tenho o Iron Wolf e Iron Wolf Pro, tá? Quero até fazer um agradecimento aqui para o Fábio Schmidt, da Seagate, que está aqui entre nós acompanhando essa apresentação. Ele me deu um toque aqui há poucos minutos que ele tocou uma pesquisa um pouco mais cuidadosa há poucos dias na internet e ele viu que os equipamentos da Zyxel, tá, as máquinas NAS da Zyxel, suportam tanto o Iron Wolf convencional quanto o Iron Wolf Pro até as capacidades de 16 terabytes, tá bem? Então, valeu, Fábio, essa informação é muito importante, tá bem? Vamos lá, então como eu disse, são dois grupos de produtos, o Iron Wolf e o Iron Wolf Pro. Quando falamos do Iron Wolf, tá, o disco, digamos, mais comum da Seagate para uso na construção de NAS, tá aqui, ó, tá bem facinho aqui a tabelinha, quem colaborou, né, nos cedendo esse material foi o nosso grande parceiro lá, o Juan Carlos Policarpo, da Seagate México, né? Então vocês me perdoem, o material está em espanhol, mas tenho certeza que dá para tirar de letra isso aqui, tá? Então, Iron Wolf convencional está disponível de 1 até 16 terabytes, a interface é o SATA 3 de 6 gigabits por segundo, tá? Nas capacidades maiores, o buffer ou cache desses HDs é de 256 megabytes, e olha que importante isso aqui, ó. Os Iron Wolf têm 3 anos de garantia. Quando nós pegamos um HD convencional da Seagate para PC, nada errado com eles, tá? São os famosos Barracuda, tá? Eu não acredito que alguém ouse dizer aqui que não conhece os HDs Barracuda, também. Mas vamos lá. O HD mais comum da Seagate para o PC é o Barracuda. O Barracuda é um disco que tem 2 anos de garantia. Quando nós vamos para o Iron Wolf, ele tem 3 anos, tá? E a partir de 6 terabytes, ele é um disco de 7.200 RPM. Nas capacidades menores, ele é um disco de 5.900 RPM. Tá? Não pensem vocês, isso é importante, tá? Não pensem vocês que um HD de 5.900 RPM é um HD lento, ou um HD obrigatoriamente lento. Até porque não é só o RPM que influencia a performance do HD, tá? Eu tenho algoritmos de caching, o próprio cache ou buffer, a densidade de mídia. Como eu disse, os aprimoramentos que foram acontecendo nesses últimos anos com relação a todos os outros componentes dentro do HD, a própria eletrônica do HD, tá? Tudo isso vai sendo refinado, então não necessariamente HDs que trabalham em rotações inferiores a 7.200 RPM são discos lentos, tá? Até porque, nesse contexto em que nós conversamos aqui, nós estamos falando de equipamentos, por exemplo, os da Zyxel, onde você geralmente terá 2, 3, 4 HDs instalados dentro desses equipamentos e trabalhando juntos em RAID, né? Em RAID. E aí você tem performance muito melhor do que com um único disco, né? Muitas vezes a nossa referência vem lá do PC, onde eu tenho um único disco. Dentro de um equipamento NAS, eu tenho vários HDs trabalhando juntos. Obviamente, isso melhora, dependendo do tipo de RAID que você tem, melhora a sua taxa de leitura, ou melhora a sua taxa de escrita, ou pode trazer ganhos significativos para ambos, dependendo do tipo de arranjo RAID que você tem, tá bom? Então, esses sistemas serão sistemas rápidos. Vamos lá, o que mais? Para o Iron Wolf convencional, é importante lembrar que você pode usá-lo para arranjos RAID de até 8 HDs. Tá? A construção dele está preparada para, de forma absolutamente confiável, com o melhor desempenho possível, arranjos de até 8 discos. Tá bem? E a partir de 4 terabytes, você passa a ter nesses discos
sensores de vibração rotacional. Tá? Isso aqui parece um negócio complicado, né? Sensores do quê, Oswaldo? Sensores de vibração rotacional. Não tem segredo, pessoal. É assim, ó. O HD consegue detectar vibração no chassis ou no equipamento onde você instalou ele. Tá? Quando eu tenho equipamento NAS e tenho vários HDs ali trabalhando juntos, 3 ou 4 deles, haverá vibração nesse equipamento, tá? Até porque eu tenho várias mídias, né? Vários discos dentro do HD trabalhando, por exemplo, a 7.200 RPM. Então, existe vibração. Óbvio que não é uma vibração que nós vemos a olho nu, não faria sentido, né? O HD trabalhar chacoalhando, né? Ele morre em minutos, tá? Num cenário como esse. Mas existe ali uma vibração que nós não enxergamos, tá? Mas que o HD, inclusive, é capaz de detectar, porque ele traz lá na placa lógica dele, deixa eu até avançar aqui, ó, sensores de vibração rotacional, tá bem? E ele tem, o HD, na construção dele, mecanismos que compensam essa vibração, tá? Para reduzir qualquer probabilidade de falha, tá? Por conta da vibração. Então o HD detecta a vibração e compensa ela até um certo ponto para minimizar qualquer probabilidade de falha em função disso. HDs como o Iron Wolf, que nasceram para trabalhar em RAID, né? Faz sentido que eles tenham esses sensores de vibração rotacional, particularmente os discos de maior capacidade, que muitas vezes serão usados em arranjos com um maior número de discos, tá bem? Legal. E a característica que eu considero talvez a mais fundamental toda vez que eu vou falar de HD, tá? Em todas as ocasiões que eu falo de HD, seja ele qual for, o HD da Seagate para segurança eletrônica, para NAS, para servidores, a minha referência, tá, do Oswaldo, é que essa é a característica mais fundamental para entender do que o disco é capaz, se ele se encaixa naquele contexto e qual a diferença dele para um HD mais comum, que é isso aqui, ó, é a carga de trabalho, né? Carga de trabalho. Isso aqui sinaliza que no caso do Iron Wolf convencional, independente da capacidade do HD, pode ser um HD de 1 terabyte ou de 6 terabytes, não importa, ele tem conjuntos mecânicos dentro dele capazes de movimentar por ano até 180 terabytes de dados. Olha que impressionante isso aqui. Tá? Entre escritas e tudo aquilo que eu vou movimentar no disco, até 180 teras de movimentação anual. Se estivéssemos falando de um Barracuda, que é o HD mais comum da Seagate, ele é capaz de movimentar até 55 terabytes de dados por ano. Tá? Então o Iron Wolf está preparado para mover mais de 3 vezes o que suportaria um HD comum. Ah, então o Iron Wolf custa 3 vezes o que custa um HD comum? Não, não. Tá? Vale checar internet afora. Vocês vão ver que, óbvio que esse disco custa mais caro que um HD convencional, um pouco mais caro, a diferença de maneira alguma, tá? Para capacidades iguais é uma diferença enorme, tá bem? Ele custa aí um pouco mais porque ele tem, claro, uma construção muito mais sofisticada, mas onde eu acredito que existe a grande jogada é justamente aqui, ó. Você pode movimentar nele mais de 3 vezes o volume de dados que um HD convencional suportaria. E outra coisa, pessoal, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece o termo firmware. Firmware, né? Um roteador que você instala no seu escritório, na sua casa, tem firmware. Uma câmera de segurança eletrônica tem firmware. Um DVR, né? Tantos outros dispositivos, quase tudo que nós usamos hoje em termos de eletrônicos tem firmware. Os nossos smartphones têm firmware. O que é o firmware? O firmware é basicamente o sistema ou o sisteminha que controla aquele dispositivo, não é isso? Atualiza-se o firmware para se resolver algum problema de incompatibilidade, né, um determinado recurso que não está funcionando em ordem, ok? Para corrigir uma limitação do equipamento, atualiza-se o firmware, ok? HDs têm firmware. Tá? Repara, HDs têm firmware. Uma das formas que o fabricante tem de especializar o HD para uma determinada aplicação é desenvolver para aquele HD um firmware específico para aquela aplicação, para atender as demandas, para que o HD possa atender as demandas
daquela aplicação. O firmware do Iron Wolf é um firmware que especializa ele em RAID, em RAID, tá? Vários discos trabalhando juntos dentro de um mesmo equipamento, tá? Para garantir melhor performance, máxima confiabilidade e, como o Diogo disse, dependendo do arranjo RAID que você selecionou no seu NAS, você pode ter a falha de 1 ou 2 discos simultâneos, eventualmente. Lógico, a probabilidade de falha de um disco desse é ridícula, é baixíssima. Mas, dependendo do arranjo RAID que você configurou, você pode ter a falha de 1 ou mais discos sem perder nada dos seus dados, sem que haja perda de dados. Não é essa a função do NAS? Não é para isso que compramos o equipamento? Para que possamos guardar e compartilhar os nossos dados com nossas equipes, com nossos clientes, de forma segura, com a máxima confiabilidade? Essa é a ideia. Então, o Iron Wolf é um HD que tem firmware absolutamente especializado para trabalhar em RAID. Quando você soma isso a conjuntos mecânicos mais robustos que de um HD convencional, você tem um produto muito, muito bom para uso nesse tipo de contexto, né, para usar dentro das máquinas NAS. E aí a gente pula para o Iron Wolf Pro. Vocês reparem que o Iron Wolf Pro começa já em 2 terabytes, não existe na capacidade de 1 tera, e ele vai até 16 teras, né? Buffers grandes também, nos modelos de capacidade maior. Repara que todos os discos Pro da Seagate, ó, isso é bacana também, tá? Fundamental para entender a diferença entre os produtos. Qualquer disco da Seagate que seja um disco Pro, aqui eu estou falando de um Iron Wolf Pro, ele tem 5 anos de garantia. Imagina um HD com 5 anos de garantia. Cara, tem que ser muito confiável, não é? Tem que ter um conjunto mecânico ultra robusto para o fabricante te entregar aí uma garantia de 5 anos para um HD. Tá? Todos os Iron Wolf Pro são discos de 7.200 RPM. Né? O Pro, obviamente, é mais sofisticado que o Iron Wolf comum. Tá bom? Todos eles são discos de 7.200 RPM e o Iron Wolf Pro pode trabalhar em arranjos RAID de até 24 discos. Eu poderia ter até 24 HDs desses dentro de um mesmo chassis. Ele também tem sensores de vibração rotacional em todos os modelos. E olha lá, o detalhe que o Oswaldo considera tão importante. Ó, a carga de trabalho, enquanto num Iron Wolf comum eu posso movimentar até 180 teras de dados, que é mais de 3 vezes o que suportaria um HD convencional de PC, no Iron Wolf Pro, independente da capacidade do disco, tá? Pode ser um disco de 2 teras ou de 8 teras, não importa, ele pode movimentar até 300 terabytes de dados por ano. Isso é 5 vezes e meia o que suportaria um HD comum de PC. Então, isso aqui é um senhor de um disco. Nós já acompanhamos diversos projetos de NAS, de storages e outras soluções complexas usando arranjos RAID com Iron Wolf Pro de até 24 peças. Também capacidades grandes, performance muito, muito boa, discos ultra confiáveis, tá? Muito bem construídos. É isso. Eu já tinha mencionado aqui os sensores de vibração rotacional, que eu acredito que são um dos grandes diferenciais desses discos. Isso aqui até pouco tempo atrás, até uns poucos anos atrás, só existia em HDs da Seagate chamados Exos, que são voltados para servidores de grande porte. Mais recentemente, a Seagate desceu os sensores de vibração rotacional para produtos como o Iron Wolf e Iron Wolf Pro também. Tá bom? E aí eu tenho um slidezinho aqui falando de quatro pontos-chave. Ah, eu nem mencionei, deixa eu me corrigir aqui. Quando você compra um disco Pro da Seagate, tá? A galera que lida aí com projetos um pouco mais elaborados, ouve bem essa, que os clientes adoram ouvir isso aqui, tá? Quando eu compro discos Pro da Seagate, já vem no pacote o serviço Rescue de recuperação de dados, tá? Cobrindo os 2 primeiros anos de vida do disco, tá? Ao longo dos 2 primeiros anos de vida do HD, tá? Se houver qualquer tipo de falha, como eu disse, a probabilidade é mínima,
Mas se houver qualquer tipo de falha do HD nos 2 primeiros anos de vida, a Seagate se responsabiliza por recuperar os seus dados, absolutamente sem nenhum custo. Tá bem? Isso, cara, eu acho que isso agrega tremendo valor ao produto. Pô, Oswaldo, mas você está de sacanagem. Se o disco tem garantia de 5 anos, por que o serviço Rescue só cobre os 2 primeiros anos de vida do disco? Pelo seguinte, pessoal, dizem as estatísticas do próprio fabricante que naqueles pouquíssimos casos onde apareceram discos Iron Wolf Pro com problemas, alguma falha eletrônica ou eletromecânica, tá? Nos pouquíssimos casos, diz o histórico, essa falha acontece nos 2 primeiros anos de vida, tá? Na esmagadora maioria dos casos, a tal da curva do sino, tá? Então a probabilidade de falha vai ali até os 2 primeiros anos e depois ela sofre uma queda significativa, tá? A tal do estudo da curva do sino. Então, os 2 primeiros anos estão cobertos pelo serviço Rescue de recuperação de dados. Nenhum custo extra, caso seja necessário adotar isso. Como eu disse, eu entendo que isso agrega tremendo valor ao produto. Tá? Então, houve menção aqui ao Rescue para o Iron Wolf Pro. As cargas de trabalho são altas. Isso sinaliza que são HDs muito robustos, sensores de vibração rotacional e garantia de até 5 anos para os discos. Tá bem? Eu acredito que é isso. Eu acredito que são essas as mensagens mais fundamentais aí para Iron Wolf e Iron Wolf Pro. Bom, acho que eu posso retornar a palavra aí para o Henry, para o Diogo, para as considerações finais, de repente responder algum questionamento, tá bem? Pessoal que tem o controle ali, aumentar o espaço, diminuir a apresentação, linha de separação, perdão, esse é o Oswaldo tomando uns tapas aqui do GoToMeeting, né? Bora lá, Henry e Diogo. Bom, tem alguma consideração a passar para a gente aí, Diogo? Não, acho que tranquilo, acho que só se o pessoal tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, senão a gente finaliza aí. Bom, acho que passaram aqui, pediram. Bom, quanto à relação do contato, aí a gente vai fornecer por e-mail, tá? Bom, acho que é isso. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença e a participação de todos, né? Até por terem nos assistido e acompanhado até aqui, disponibilizado esse tempo para poder assistir a gente aí. Obrigado, Diogo aí da Zyxel e o Oswaldo da Seagate, que disponibilizou um tempo também para apresentar esse webinar e fazer acontecer aí. Precisando de qualquer coisa, tirar dúvidas, cotações, o time da Delta está aí para auxiliá-los, viu? Legal. E Obrigado a todos aí, pessoal. Eu coloquei meu contato lá no chat, tá? Alguém precisando, fica absolutamente à vontade para dar um alô no WhatsApp. Todo dia nós falamos com clientes e parceiros de todos os cantos do país, tá? É o nosso papel, não tem problema nenhum. Deem um alô por lá. Muito obrigado, viu, Henry, Luciana, pela oportunidade, ao Diogo e ao Guilherme da Zyxel. E bora lá, que venham outras oportunidades aí. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Bom, isso Abraço, aí, pessoal. até mais. Um abraço a todos e até mais aí.